Hoje é quinta-feira da oitava da Páscoa e dando sequência ao evangelho do dia de ontem no caminho de Emaús, em que os discípulos se dão conta de que o homem que estava conversando com eles era Jesus, vamos meditar o evangelho no livro de Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que privilégio, meus irmãos, ter o próprio Cristo após a sua ressurreição aparecendo na sua frente. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles discípulos. Muitos ainda não acreditaram, assim como Tomé, que precisou ver para crer, pois só ouvindo falar, e mesmo Jesus, enquanto estava com eles antes da sua paixão, havia dito que o Filho de Deus precisaria morrer em nome de todos e para a remissão dos pecados. Ele não acreditou. Acreditou apenas após ter visto com seus próprios olhos a Jesus. E Jesus fez isso porque percebeu que um pouco antes, quando os discípulos estavam no caminho indo para Emaús, eles não o haviam reconhecido. Só o reconheceram quando Jesus consagrou o pão na mesa. Jesus se mostra de tantas formas a nós que possamos abrir os nossos olhos verdadeiramente e enxergá-lo em todos os detalhes.